Eu tinha apenas 14 anos quando eu comecei a sentir tudo aquilo. Inicialmente parecia ser só mais um dia triste, como qualquer outro. Eu apenas sentia que, além de tristeza, tinha um peso enorme sobre mim, mas pensei que não fosse nada. Outro dia chegou e eu continuava triste. Então se passou mais um dia, semanas, um mês, 2 meses, e assim o tempo foi passando. E conforme o tempo passava, eu não conseguia mais sentir alegria, e aquele peso estava me consumindo. No terceiro mês, eu já não estava bem, eu já estava muito mal e eu piorei muito, eu fiquei sem falar com ninguém na escola. O tempo todo eu fingia estar muito feliz com tudo ao meu redor. Não queria ninguém preocupado comigo. Me sentia culpada por tudo, até o que não tinha relação a mim. Era como se o peso do mundo estivesse sobre as minhas costas e eu quisesse pedir ajuda. Mas eu pensava, ajuda de quem? Afinal de contas, eu pensava que ninguém podia me entender. Ninguém parecia interessado, eu achava que não valia a pena falar sobre isso. Ao longo do terceiro mês, meus pensamentos pioraram muito. Eu mal conseguia levantar da cama e era muito intenso, porque todos os dias, quando eu acordava, eu só pensava em desistir, eu não pensava mais em viver. E eu desejava sumir todos os dias e não ter nascido. Mas o pior de tudo, eu não conseguia entender, simplesmente, o que estava acontecendo na minha cabeça, o que eu estava sentindo ou passando. Minha vida sempre foi muito boa, graças a Deus. Eu sempre tive bons amigos, eu sempre tive uma boa família. E eles não tiveram culpa em nenhum desses aspectos. E as pessoas sempre diziam até que minha vida era perfeita. E na realidade eu só encontrava erros e defeitos. E para mim o pior de todos os erros era eu mesma. Eu queria sumir a qualquer custo e eu passava o dia todo dormindo ou tentando fazer coisas que não fizessem aquele sentimento ficar tão grande em mim. Mas eu me sentia sozinha, mesmo que eu estivesse rodeada de outras pessoas, e eu sentia que ninguém mais podia me ajudar. Mesmo que Deus estivesse ao meu lado, eu não conseguia ter força para buscar ajuda nem dele. No final do terceiro mês, fizeram uma brincadeira comigo e essa brincadeira agravou o meu estado. Não só pela brincadeira, mas porque esse mês eu já tinha perdido o contato com as outras pessoas. E eu não sentia mais empatia pelas pessoas, não sentia carinho, nada disso. E era como se eu já não existisse mais, como se fosse só um zumbi e eu não conseguia sentir nenhum tipo de outra coisa. Eu já não conseguia mais comer e acabei adoecendo meu corpo também, porque a minha mente estava muito doente. Então, depois de uma semana sem me alimentar direito, eu decidi desistir de tudo. Mas todas as coisas que eu tentei fazer falharam. E um bom tempo depois, eu descobri que tudo aquilo que eu sentia tinha um nome. Se chamava depressão. Posso dizer que para mim foi um processo demorado, até eu me acalmar de verdade, até eu reverter aquela situação e começar a lutar pela minha vida. E foi um processo muito demorado até eu ficar realmente bem. Mas hoje em dia eu lembro de tudo isso como um aprendizado e eu sinto alegria por ter passado por isso, por mais trágico que tenha sido, por mais difícil, mas me ensinou muita coisa. E hoje eu tenho 17 anos, eu faço palestra nas escolas e ajudo muitas pessoas diariamente. E nas palestras eu falo sobre vários assuntos, junto com o Projeto Acolhimento, inclusive sobre depressão e suicídio. Hoje em dia eu entendo a importância que isso teve na minha vida, porque me mudou muito e me fez amadurecer sobre esse assunto. Antigamente eu não podia falar sobre isso com outras pessoas porque eu tinha um bloqueio emocional. Se alguém me dissesse que tinha depressão, a primeira coisa que eu ia fazer era recuar, e hoje em dia eu não penso mais dessa forma. Eu agradeço a Deus até por ter passado por isso, porque isso me ensinou muita coisa, e se não tivesse passado por essa experiência, eu não poderia estar falando por isso hoje. E eu sou muito feliz, eu amo muito a minha vida e sou grata por tudo isso. É isso.